Saúdo a todos os ouvintes. Gostaria de passar alguns ensinamentos a respeito das crianças que vejo necessidade dos pais conhecerem. As crianças também amam. Talvez você diga que esse assunto deveria ser levado até mesmo ao juizado de menores como algo irreal. Mas eu vejo a melhor maneira de entender as crianças é saber exatamente como elas são. E o fato de as pessoas pensarem que as crianças não podem amar. Eu creio que, olhando para as Escrituras Sagradas, devido eu ser evangélica, pelo ensinamento de Deus sobre minha vida e concepção de todas as coisas, segundo o Evangelho, segundo as Escrituras Sagradas, aprendo de Deus que ensinamos às crianças um bom caráter, de bons costumes, mas precisamos também entender as crianças como elas são. O amor é algo muito nobre e eu creio que é um sentimento que Deus nos ensinou desde a primícia da humanidade. As crianças, elas precisam ser observadas e ouvidas do jeito que elas são. E os pais precisam participar com as crianças de tudo que eles vivem. As crianças, quando possuem por cerca de 3, 4, 5, 6 anos, elas começam a observar o sexo masculino e o sexo feminino. No tempo de hoje, as crianças são extremamente comunicativas, exatamente por causa do meio de comunicação existente na face da Terra, bastante evoluído. Isso não significa que os pais precisem colocar filmes ou algum programa de televisão ou computador que venha evoluir mais ainda a criança neste sentido. A criança cresce naturalmente, mas a criança ela observa todas as coisas ocorrentes no mundo. Mas o natural da criança é que ela tenha um determinado interesse de um sexo para o sexo oposto, justamente pela curiosidade e até algumas vezes sentimento dentro do coração. Eu me lembro que aos 9 anos eu amei um menino de uns 12 anos aproximadamente, de um amor distante, um amor simples, singelo, porque essa criança ela tinha uma deformação na boca, essa criança de 12 anos, e aquilo me atraía como um sentimento de misericórdia, mas ao mesmo tempo um amor de menina para com menino. Eu queria cuidar, eu queria chegar perto, eu queria me aproximar daquele adolescente, quase que um menino, e não podia. E os pais costumam dizer, não fale comigo de namoro, não quero saber você perto de menino ou vice-versa. E não é assim. Mesmo sendo menina, os pais precisam participar deste amor que existe dentro do coração para que possa instruir a criança no caminho em que deve andar. É preferível que essas crianças abram seus coraçõezinhos para conversar com os pais que vão instruir como será o procedimento dessas crianças a respeito do amor. A criança ela pode amar, porém que seja um amor distante, um amor que projete seu coração do jeito que ela é. E o pai vai instruir a respeito da criança, vivenciar este fato,
que é tão nobre, o amor. Explicando à criança que não deve haver um relacionamento que venha prejudicar o corpo da criança. Porque talvez essa criança, por não poder expor aos pais o que sente, acaba por expor a um amigo, uma amiga de escola, que talvez vá lhe instruir de uma maneira bastante prejudicial. Porque hoje o mundo é perverso, o mundo hoje é malicioso e tira a pureza da criança. É normal que uma criança de 9 anos sinta até mesmo, às vezes, o desejo de namorar, porque a criança de 9 anos, ela começa a se tornar já quase uma adolescente, um adolescente. E isso começa a gerar dentro da criança também essa espécie de um desejo de estar perto do sexo oposto. É natural da criança, e aquele que é adulto, um dia já foi criança, sabe que isso acontece. Então, os pais proibirem, torna-se os pais como o inimigo da situação. Querendo a criança, às vezes, um aconselhamento e não tem com quem falar, ou fala com a pessoa errada. Então, é bom que os pais venham a viver esse sentimento da criança, até mesmo perguntando, estimulando a criança a abrir o seu coração e falar, dizendo, você ama alguém? Você conhece alguém na sua escola? Algum menininho, alguma menininha que você tenha o sentimento de amor? E não estimular ao namoro, mas o amor é natural. Mostrando os pais, a criança, que não é proibido namorar, mas conduzindo a criança a entender que bom é que espere o seu crescimento para namorar no momento certo. Que se os pais proíbem, tudo que é proibido se torna uma curiosidade bem maior e o desejo bem maior de fazer. E o escondido vai fazer com que as crianças venham cometer atos mais graves por ser escondidos e acabam por namorar realmente, ainda que seja contrário aos pais, escondido. Os pais vão dizer, mas se namorar escondido eu não posso fazer nada. Mas está contrário à minha vontade, eu não estou em concordância com este fato. Mas é bom que os pais tragam sempre às claras essa situação, procurando aconselhar, conversar, não deixando que a criança veja os pais como inimigos, nesse momento em que precisa de ajuda a crescer na parte sentimental, porque isso é normal. Ainda que muitas pessoas digam, missionária, eu não creio que uma criança possa pensar nisso no momento, ela tem que pensar nos estudos, ela tem que pensar em se formar, ela tem que pensar em crescer, se produzir como ser humano, materialmente, mas os sentimentos, eles são paralelos à vida material. E é preciso entender esse fato e ajudar a criança a crescer sem proibições, porém com aconselhamento, uma orientação com bastante amor também. Não tanto com rigidez, mas com amor. A criança ela precisa de conscientização. Hoje a criança ela é aberta em palavras, ela tem um vocabulário já bastante avançado. Uma criança, às vezes, de 3, 2 anos já consegue entender um português bem aberto. Já outras têm mais dificuldade de falar e de entender. Então, à medida que for crescendo, todas as coisas, até mesmo das atitudes sexuais, é necessário que haja um diálogo com a criança e alegria de participação quando se trata do amor. Mostrando à criança que é natural a menina amar o menino
porém dando à criança os seus limites. Talvez fazer um bilhetinho e enviar do menino para a menina ou vice-versa, isso não vai prejudicar o crescimento da criança. Isso é normal entre todas as crianças. E os pais devem saber disso e viver isso. Deixa eu ver seu bilhetinho. Ou, quem sabe até, vamos fazer o mais bonitinho. Vou colocar um coração, escrever e mandar para ele. Contudo, não se aproxime de maneira a deixar tocar do seu corpo. Não se aproxime de maneira a deixar fazer algumas partes que os pais saberão explicar com carinho, para que não avance esse tipo de amor à promiscuidade, ao pecado, à parte sexuais da criança. Então, o amor é natural e os pais devem viver isso como uma brincadeira de criança, sem malícia. Sem malícia. Isso não é como dizem alguns, assanhamento. É uma palavra muito comum, usada. É uma palavra estranha, mas é a palavra usada. Assanhamento da criança. Não é assim. Isso é o natural de todas as crianças. Só que a sua maioria esconde por causa da repreensão do pai. E esconde dos próprios pais. Quando os pais deveriam ser os melhores participantes da situação, porque seriam os melhores conselheiros para as crianças. Viver junto com as crianças essa parte, esse crescimento do amor. Amém? Que cada pai, cada mãe, os irmãos mais velhos, os tios, a avó, aqueles que criam a criança, os professores, possam viver isso com cuidado, não havendo mais uma repreensão, mas vivendo, porque eu creio que a unidade entre pais e filhos vai fazer com que o mundo veja tudo de uma maneira melhor. E não haja o que acontece às vezes crianças de 11 anos grávidas, 12 anos, por não haver nenhuma participação dos pais, colocar-se uma barreira entre pais e filhos por não compreender este tipo de crescimento do semi-adolescente, vamos dizer assim. Ou até de uma criança, literalmente criança. Mas existe o sentimento do coração. E o que existe é tal qual identificar uma doença dentro de um organismo. Tem que ser tratado e com carinho, porque se tratar com palavras árduas, vai ser como tratar uma ferida, machucando aquela ferida. Uma ferida se trata com algodão, vagarosamente, para não ferir mais ainda. Então, se foi detectado aquele problema dentro da criança, ou que eu não vejo como um problema, eu vejo como algo natural, e vejo que a criança precisa de orientação, somente de orientação e participação dos pais ativamente nessa situação, vivendo mesmo. De repente, até comprar um brinquedinho para dar de presente para outra criança que a criança ama, contudo com um conselho. Olha, não deixe que toque você. Se mandar algum bilhete para você, me mostre também, eu quero participar. Não estimulando, mas participando. Dizendo, somente aguarde, porque no tempo certo você vai poder namorar, você vai poder se aproximar, você vai poder ter a atitude do seu primeiro beijo. E tudo isso vai instruir a criança, porque a criança precisa de diálogo, precisa desse carinho dos pais. Viver tudo como ela é. Saber a criança conhecer do jeito que ela é. Não repreendendo, porque senão os pais, ao invés de ficarem sendo amigos da criança, se tornarão justamente aquele que as crianças mais têm medo de dizer aquilo que passa. E vai buscar esse conselho no mundo. E o mundo hoje vai dar o conselho para a criança que a criança não pode receber. Tipo, vai e pratica sexo com aquele menino, porque nós conhecemos vários casos de crianças praticando sexo. Conhecemos casos de criança de 9 anos que fugiu para se unir a traficantes de drogas e por livre e espontânea vontade, não forçado, por falta de diálogo entre os pais, pela repreensão dura dos pais, sem querer compreender as crianças e ouvir o jeito que elas são. Por pior que seja a situação, as crianças precisam chegar para os pais e abrir o que tem dentro delas. Os pais precisam ser amigos das crianças, também. Que este conselho possa avivar dentro do coração de cada um
e muita situação nos lares possa ser mudada antes que seja tardio, antes que a proibição ou rigidez torne o mal bem pior. Amém?